Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 6 horas mais 20 minutos, de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje viu mais um ídolo se despedir, meu caro Pedro Ramiro. É verdade, Soler, o 7º jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, Fagner, deixa o clube num empréstimo por uma temporada com o Cruzeiro, o Corinthians pagando metade do salário, e o Fagner que recentemente renovou até o fim de 2026. O Cruzeiro chegou com uma proposta, o Fagner já não estava a fim de permanecer no Corinthians, o Timão, através da diretoria, também não conseguiu segurar, e o Fagner agora faz parte do Cruzeiro, foi anunciado, um empréstimo, como eu disse, de 1 ano, ele pode voltar depois, o que eu acho muito difícil, até pelo tom de despedida do Fagner nas redes sociais, dizendo que foi uma honra, um prazer conviver nesse clube, foram 10 anos seguidos agora no Corinthians e tudo mais, e que foi uma honra estar no clube, um tom bem de despedida, meio que dizendo, não tem volta, pode encerrar o contrato de empréstimo, mas eu dificilmente vou voltar. Muita gente tem dúvidas sobre o filho dele, o Henrique Lemos, que é um dos destaques do Sub-14, porque havia um boato aí de que o Henrique Lemos poderia ir embora com o pai e tudo mais, e o Fagner levaria o filho, o Fagninho, embora para Minas Gerais. Só que, gente, até para deixar bem claro, o Corinthians tem um contrato de formação, um golaço agora do Real Madrid com o Mbappé, e diante do Valência driblou o goleiro e tudo mais, mas o Corinthians tem um contrato de formação com o filho do Fagner. Apesar dele só ter 14 anos, ele tem um contrato de formação, o que coloca na lei geral do esporte, que é o seguinte: se o Cruzeiro tirar o jogador aos 14 anos do Corinthians, a equipe alvinegra, o clube formador, pode acionar o time do Cruzeiro na justiça. Estava impedido o Mbappé, ou não, né? Mas pode acionar o time do Cruzeiro na justiça e aí, logo na sequência, multiplicar o quanto que o clube gastou. Quanto que o clube gastou para ter o Fagner, o filho do Fagner. Então isso por 200 vezes, multiplicando por 200 vezes. Então vamos supor que o Corinthians gastou R$5.000 para manter o Fagner na base, o filho do Fagner na base. E aí multiplica por 200, o Cruzeiro vai ter de pagar R$1 milhão para manter, para ter esse jogador no próprio elenco, que vai ser bastante complicado, que vai ser bastante difícil com relação a esse assunto. Então o Corinthians vive essa situação. Outro detalhe muito importante é de que o Corinthians acertou a renovação de contrato com o Breno Bidon. O Breno Bidon ficará pelo menos no Corinthians com um salário mais alto. Essa é a tendência, que o Breno Bidon, apesar de ter um contrato já até 2029, que o Corinthians renove, assine muito em breve essa renovação e seja com uma valorização do salário dele, tendo em vista que o Bidon foi um jogador importante e tudo mais ao longo dessa temporada e ganhou espaço ao longo do tempo. Então o Bidon deve permanecer mesmo com um salário um pouco mais elevado. Essa tendência para esse ano, aliás. E o Bidon teve algumas sondagens, por enquanto nada concretizado com relação a esse assunto de sondagens. O Corinthians que até agora não anunciou nenhuma contratação para 2025, viu? O Timão até agora não anunciou nenhuma contratação. Teve alguns jogadores oferecidos, inclusive um deles que foi oferecido para Corinthians e Palmeiras, o Luiz Felipe, né, zagueiro e tudo mais. Mas, por enquanto, não há nada. Um detalhe também importante sobre o Timão é com relação à patrocinadora Master. Porque a Esportes da Sorte foi impedida pelo ministro do STF, o André Mendonça, de permanecer como uma casa de apostas que atue no Brasil, porque ela só tem a liberação da Loterge, das loterias do estado do Rio de Janeiro. E havia uma liminar que liberava, só tendo uma possibilidade de uma permissão no âmbito estadual. Mas agora o ministro do STF pede que a Esportes da Sorte tenha uma liberação no âmbito nacional, através da SPA, da SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas. Então é um valor de R$30 milhões para você conseguir essa liberação. A Esportes da Sorte divulgou em nota que já pediu essa liberação
E o Corinthians, obviamente, como os outros clubes, como o Flamengo, que tem a PixBet, o Bahia, que está na Esportes da Sorte também, eles correm risco de perder esse patrocínio. Mas por enquanto não há novidades com relação a isso. Hoje o Esporte em Debate, com a produção do Bruno Puzóvio, vai entrevistar o Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, e ele muito provavelmente vai trazer explicações também sobre o tema, e a gente está de olho nessa situação aqui na Rádio Bandeirantes. Solé. Tem que ficar atento a isso, né, Ramiro? Porque o Corinthians não pode correr o risco de perder seu patrocinador master, porque é ele quem paga os salários de Memphis Depay. Sim. E é claro que há uma cláusula no meio disso tudo, se a patrocinadora sair e tudo mais. Mas pode acontecer como a Townsend, né? Ser judicializado, isso ficar por um tempo na justiça, o Corinthians não resolver e no fim vai ter que arcar do próprio bolso, como teve de arcar com o Paulinho na gestão do Duílio Monteiro Alves. É um risco muito grande pro Corinthians, é um risco grande. Os torcedores às vezes ficam bravos que a gente fale que corre o risco, mas é a grande realidade, a gente tem que falar a realidade. Esse risco acontece do Corinthians perder o patrocinador. Não é difícil achar um novo patrocinador hoje em dia com relação às casas de apostas e tudo mais, mas o risco existe sim, e o Corinthians, através da Esportes da Sorte, também tem que ficar de olho nessa situação. Soler. Mais alguma